Olá, você que está aí no canal Literal Web. Uma boa noite, né? Vamos começar aqui mais uma noite de encerramento aí dos dias de comemoração de um ano da revista Entre Poetas e Poesias, né? Nós estamos fazendo aqui em parceria com o canal Literal Web, né? Meu nome é Renato Cardoso e hoje eu vou fazer a mediação do debate, a história e importância do cordel na literatura brasileira. E nada melhor do que falar de cordel com cordelistas, né? Então, nós temos aí João Rodrigues, Zé Salvador e Ezequiel Alcântara, cordelistas de mão cheia, né? E vamos para o nosso debate, né? Vai ser mais um bate-papo, né, do que um debate. Você que está nos assistindo aí, esse vídeo foi previamente gravado, tá? Mas o chat online está ocorrendo aí agora. Então, podem começar a deixar seus recados, os cordelistas estão assistindo também, eles vão interagir com vocês aí no chat online. Então, vamos conversar um pouco, vamos bater um papo aí no chat online a respeito da literatura de cordel. E aí, eu aproveito para iniciar perguntando ao Ezequiel. Ezequiel, como que se deu, né, essa questão da origem do cordel e da chegada dele, né, do cordel, aqui no Brasil? Bom, boa noite, Renato, boa noite a todos, Júnior Mestre, João Rodrigues, Zé Salvador, e a todos que estão nos assistindo. Bom, a literatura de cordel, né, ela veio surgir, né, ao longo da história, né, ao longo do tempo, da nossa formação da cultura brasileira, e, né, tratando as origens, né, ainda tem muita divergência e convergência no âmbito dos cordelistas e pesquisadores, mas de fato é que ela veio surgindo com a chegada dos portugueses no Brasil por meio da tradição da oralidade, né? Veio com a tradição oral e justamente, né, desembarcando em Salvador, se irradiou pela região, né, que hoje conhecemos como Nordeste brasileiro, e foi, ao longo do tempo, se transformando nessa coisa bela que é a literatura de cordel. Bem, ela começou assim no Nordeste. Por que Nordeste? Porque, bem, há muitos anos atrás, no do final do século XIX, mais ou menos, início do século XX, né, nos interiores, era difícil acesso à informação, à notícia e tudo mais. Então, a tradição oral, e com a chegada da escrita, foi se divulgando ao longo da população, contando os causos populares, as notícias das redondezas, e também pelas mãos dos violeiros, dos cantadores, né, como vem da tradição oral, né, começou primeiro pelos cantadores e depois virando como poetas, cordelistas, como assim chamados. Bem, eu chamo aqui os amigos para complementar alguma coisa, né, sobre esse tópico. João, Salvador, vocês podem falar aí sobre a origem do cordel? Sim, a origem do cordel, quando a gente pesquisa, é sempre aquela mesma coisa, né, que chegaram aqui o cordel chegou aqui com os portugueses. Claro, né, que se nós fomos descobertos, né, entre aspas, aí pelos portugueses, eles que trouxeram o cordel para cá, que por sua vez já veio da Península Ibérica e tal, mas aqui a gente deu uma aperfeiçoada, e começou pelo Nordeste, porque o Brasil começou pelo Nordeste, né? Pedro Álvares Cabral, segundo a história, chegou na Bahia, então o Brasil começou ali. E então foi ali, né, como começou ali, era evidente que essa literatura de cordel, ela começasse ali. E por que ela cresceu ali? Devido também à nossa cultura, né? Porque a gente vê que o cordel, ele eu acho que a gente pode dizer que o cordel é tipicamente nordestino. É claro que hoje o cordel está no Brasil todo, né? Mas eu considero genuinamente nordestino. Que o cordel de origem, né? Ele conta muito a nossa história, a cultura popular nordestina, o vaqueiro, o cangaço, a religiosidade. Isso depois aqui entra, mais tarde entra para a política, enfim. Então, é isso. Quando se fala onde começou o cordel, a gente sempre diz que realmente começou aqui no Nordeste, né?
Na realidade, os dois estão falando de coisa que tem controvérsias muitas através de pesquisadores. Nós temos pesquisadores que dizem que o cordel não é brasileiro, que o cordel é europeu, e pesquisadores que dizem que o cordel é genuinamente brasileiro. Eu fico no meio termo. Ele veio da Europa, e a gente sabe que ele passou pela Península Ibérica, foi até a Espanha, voltou a Portugal, e os portugueses trouxeram através dos navegadores. Chegando aqui, ele aportou em Salvador exatamente por na época que ele chegou no Brasil, Salvador era a capital do Brasil, então ele não poderia aportar em outro lugar, porque geralmente os navegadores vinham em direção à capital para o Brasil. E quando a gente fala que ele é genuinamente brasileiro, eu concordo em termos, porque quando o cordel chegou no Brasil, ele veio oral, ele não veio escrito, até porque a escrita aqui não existiu, ele veio oral. Na oralidade, ele chegou com 4 versos. Ele não chegou da forma que teve uma evolução tremenda em relação à forma e em relação, inclusive, à métrica também, porque ele não era essa métrica que nós temos hoje, redondinha. Ele era dentro da musicalidade, por isso que hoje nós ainda temos a métrica oral, que muitos poetas consideram 7 e outros consideram 6, exatamente para esticar ou para encurtar o verso, a oralidade. Ele vem de uma origem oral, ele tem essa peculiaridade de sons. E foi um cara chamado Silvino Pirauá que pegou 8 versos e aumentou 2. E foi um dos primeiros a publicar cordel no Brasil. Quando Leandro Gomes Barros pegou, o Pirauá já existia, então ele seguiu também o Pirauá. E essa coisa de fazer cordel, veio exatamente com o Leandro Barros, quando começou a trabalhar isso comercialmente no sentido de impressão. Acredito que é isso. E em dizer que é genuinamente brasileiro, a forma que ele é falado no Nordeste, ele absorveu toda aquela prosódia, tudo do Nordeste, e se tornou o jornal principal do Nordeste devido às dificuldades de comunicação. Hoje ele abrange todo o território nacional, do ao Chuí, e eu falo isso num cordel que eu tenho, que diz o cordel é brasileiro, sim, senhor, e faz uma viagem no Brasil todo. Então, com isso, eu digo que o Brasil é o pai do cordel, que nasceu aqui, ou que ele tem um parentesco com a Europa, mas não tem nada a ver com o que é feito na Europa. Tanto é que no Chile ele tem uma contagem, no México ele tem outro, e por aí vai. Mais algum? Tá aí, João? Tá mutado, João? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, rapidinho. Tá bom. Vocês estão citando, vocês falaram aí a questão do cordel existir em diferentes países com diferentes formatos e origens, né? Existe um diálogo, existe de alguma maneira um diálogo entre os cordelistas brasileiros com esses cordelistas, com esse tipo de cordel que é feito fora do Brasil, e o nome a ser dado é cordel também, ou o nome dado é outro? Na França... Pode falar, Zé. Só completando o que eu ia falar antes aqui, sobre a questão da origem ainda do cordel, né? Só para eu fechar aqui com pendência. O Luiz da Câmara Cascudo, né? Que é um dos maiores folcloristas, pesquisadores da brasileira da literatura do cordel e tal, ele diz sim que as raízes, né, do cordel, as raízes realmente são europeias, né? Mas ela, como o Zé estava falando aí, ela foi completada aqui e ela acabou, hoje você conhece o cordel como, eu mesmo, né, já vi muitas outras pessoas, conhecem o cordel como brasileiro, né? Eu acredito que se não for, a gente toma isso para nós, né, Zé?
E complementando o que o João falou, né? O cordel foi se construindo ao longo do tempo, né? Nas épocas e tudo mais, então foi uma construção da oralidade para a escrita, foi uma passagem que o brasileiro, né, deu o seu jeitinho, principalmente nós nordestinos, né? Só um acréscimo aqui. A gente tem que entender que o cordel hoje ele tem uma ramificação muito grande em relação a estrofes, a cantorias e tal. Nós temos a décima, temos o galope, o martelo agalopado, tem o galope A beira-mar. O oitavão rebatido, tem muitas formas. Então, a gente tem que entender e dizer isso, que eu digo, que inclusive eu digo com orgulho, que o gênero é muito criativo. E lá, quando um poeta via que o outro já estava querendo superar ele, isso no início, porque tinha muito espaço para criatividade, ele inventava uma outra coisa. Nós temos um poeta chamado Zé Limeira, que não se apertava com nada. Isso ele ficou sendo um poeta do absurdo, porque o poeta chegava lá, queria ele via que ia cair, ele começava a mexer, misturava tudo, ficava, como diz, um chiclete com banana, que o nosso Jacques do Pandeiro fez isso muito bem. Então, eu quero dizer que a gente virava nos 30 mesmo, com os nossos ancestrais, em relação ao cordel. E por isso surgiu essas formas todas, e hoje ele é amplo em relação a isso. E o nosso amigo Zé Limeira, por isso ele ficou sendo como poeta do absurdo. Agora, em relação a pergunta, vai falar, Ezequiel? Não, pode falar, Zé, primeiro. Não, porque você poderia completar, que eu iria falar em relação à pergunta do Renato. Mas é Renato mesmo. Em relação à pergunta do Renato, que me permita, Ezequiel, a gente sabe que existe, sim, esse intercâmbio, mas é muito vago. Nosso presidente mesmo, Gonçalo, viajou muitos países da África e viajou muitos países da Europa e viajou aqui para a América do Sul. Ele chegava e tinha um empecilho. Por quê? Por causa das formas. Nós aqui no México, se não me engano, no México, lá é 8. Aqui nós contamos 7. Então, existe uma diferença e esse intercâmbio, ele existe, mas é muito vago. Concorda, João? Desmuta o telefone. Desmuta o microfone. Sim, né? Eu também já estive pesquisando aí na internet, em alguns livros, sobre a literatura de cordel em outros países. E não vejo assim uma coisa igual a nossa. Na Argentina, tem uma literatura popular também, né, que eles escrevem folhetos, alguma coisa também, mas eu nunca encontrei um assim ser parecido com o nosso, entendeu? Na verdade. Então, eu realmente, esse lado aí, eu desconheço, Renato. Pode ser que haja, né? Então, vamos... Assim, a questão, né, assim, eu acho que também tem muito com a questão da língua, né? Da língua falada, né? Como no Brasil, o português brasileiro. Então, em Portugal, né, diz que teve os livretos vendidos nas feiras e tal, pendurados nos barbantes, que lá se chamava cordel e aqui não tinha esse nome, né? Que se chamava romance, né? Então, às vezes, de origem acaba se fundindo e formando outros. Mas não em muitos países afora, também não desconheço, assim, de ouvir matérias sobre, né, ter cordéis na França, em japonês, em outras línguas, mas traduzido do brasileiro, né? Feito a diferença. Então, vamos fazer o seguinte agora. Já que a gente está falando de cordel, vamos para o primeiro cordel? Então, vamos para o primeiro exemplo de cordel. Ezequiel, é contigo, meu caro? Primeiro... Não tem como declamar o cordel inteiro, porque os cordéis são grandes. O meu tem 40 estrofes. Fica à vontade aí agora com você, vamos escutar, depois a gente vai para mais um tópico de discussão. Aqui, ó. Ezequiel, cangaceiro, irmão de Lampião. Agora, caros amigos, prestem bastante atenção. Num brilhante cangaceiro, que era irmão de Lampião. De Ezequiel, chamado de ponto final cunhado, lutava com um facão. Seu pai era Zé Ferreira, sua mãe era Maria. Já 4 filhos contavam no lugar onde vivia. Vila Bela, em Pernambuco, seu avô era caduco, pulava que nem cutia. O Ezequiel brincava com seu irmão Virgulino, juntamente com Antônio, que brincava com Levino. Os 4 eram irmãos, assinavam com as mãos para seu tio Saturnino.
Todos conhecem uma história de fato sensacional sobre o bom rei Lampião, cangaceiro genial. Era perfeito na briga, foi exposto por intriga da sua terra natal. E por aí vai. Então, vamos caminhar agora para o segundo tópico. Vamos lá. Vou me dirigir a João. João, desmuta o microfone, João, e vamos bater um papo um pouquinho a respeito dos primeiros cordelistas, meu caro. Fala um pouquinho para a gente aí sobre os primeiros cordelistas. Bom, como diz aqui o livro, né, A História do Brasil em Cordel, de Marc Curan, é mais ou menos o nome dele, é isso, né? Diz que realmente é muito difícil, Renato, dizer quem foi o primeiro cordelista, né? Até porque naquela época não se tinha tantos historiadores, o cordel começou aqui com a oralidade, mas a gente pode citar os primeiros grandes cordelistas. Sempre se fala muito do Leandro Gomes de Barros, mas aqui o Câmara Cascudo, ele diz, né, que o primeiro cordelista foi o paraibano, né, Silvino de Pirauá. Ele nasceu em 1848, em Patos, né, na Paraíba. E o primeiro cordel dele, naquela época, se chamava de romance, né, até porque também era muito extenso. O cordel tradicional hoje, o folheto, tem 32 estrofes de sextilha ou septilha, né, mas tem os romances com muito mais estrofes do que isso. Ele tem o segundo Câmara Cascudo, esse primeiro cordel dele aqui, primeiro romance, né, chamado Zezinho e Mariquinha, ou A Vingança do Sultão. Inclusive, eu tenho esse cordel aqui, nesse livro aqui, que vocês lá da academia devem conhecer. Eu tenho esse livro. Os 100 melhores, 100 cordéis históricos, né? Ele tem mais de 100 estrofes de sextilha, que é o Silvino de Pirauá. Né? Então, é bem longo. O Silvino foi cantador, né? O cantador é o repentista, né? Glosador e poeta popular. Mas nós também temos outros grandes cordelistas que a gente pode dizer que eles estavam entre os primeiros, né? Pode-se dizer, o próprio Leandro Gomes de Barros, que ele é de 1865, também paraibano, o João Melquiades Ferreira, o Francisco da Chaga Batista, o João Martins de Ataídes, todos eles são considerados aí os primeiros cordelistas que se tem notícia. Eu vi uma vez o Ariano Suassuna dizendo que o primeiro cordel que não teria sido aí do Silvino, né? Mas ele falou o nome do cordel, que é o Romance da Pedra do Reino, alguma coisa assim, mas não falou o autor, não lembro assim do autor. Portanto, eu prefiro citar esses que a gente já cita através dos pesquisadores, né? Principalmente o Câmara Cascudo, que ele foi pesquisador por mais de 40 anos, né? Então, é claro que tem outros, né? Tem outros aí, porque esses foram os que se destacaram, mas com certeza teve aqueles pequenos, de menor expressão, digamos, pequenos não, de menor expressão, ou que não tiveram publicação, que acabaram ficando esquecidos na história. Mas esses aí que eu citei, quando você pesquisa, primeiros cordelistas, você procura aí na internet, nos livros, sempre, principalmente Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai do cordel, ele foi um dos primeiros a imprimir cordel, né, até porque ele saiu da Paraíba ali, foi lá para o lado de Recife. Recife foi que teve a primeira tipografia daqui do Nordeste, não sei se foi em 1815. Então, ele foi para lá e se tornou um dos grandes publicadores, né? Então, é claro que pode ser que algum outro pesquisador diga, não foi o Silvino, foi o Leandro, né? Apesar de o Silvino de Pirauá até nascido primeiro, né? Ele nasceu, aqui a gente vê o registro de nascimento dele bem anterior ao Leandro. Mas é o que tem registrado aqui na história, então é o que a gente fala, é o que tem registrado nos livros, a gente fala que um dos primeiros, se não foi o primeiro, é o Silvino de Pirauá. Aí vem esses demais que eu citei aí. Ezequiel, tá bom. Bom, assim, sobre os primeiros cordelistas, assim, cada um teve no seu tempo, a sua dificuldade para publicar, e para começar também,
né, como os cantadores de violas, a falta de poder, né, ter uma tipografia e escrita para fazer os folhetos. E a própria característica dos folhetos no começo não é como a gente já encontra hoje, né, são diferentes e tudo mais. E assim, sem esses, né, que tentaram, que pisaram em brasa para, né, divulgar e começar a escrever romances e conseguir publicar, é o que originou o nosso cordel como está hoje, né, que veio essa tradição linda com o tempo. Vai, Zé. Olha, esse lance de os primeiros cordelistas, a gente sabe que realmente tem pesquisadores e esses pesquisadores falam o que eles acham e o que eles pesquisam. E, como diz o João, o Câmara Cascudo, ele fala realmente que existiu há muito tempo esses caras, mas para a gente que é mais familiarizado assim no dia a dia, o que chega para a gente, às vezes até sem pesquisa mesmo, através de outras, vou chamar até através da oralidade, de conversas entre poetas, é que foi Silvino Pirauá primeiro a publicar o livro, o Cordel, e que só após o Silvino de Pirauá é que Leandro Gomes começou a trabalhar. Só que o Leandro, ele se destacou porque ele foi, assim, tipo, um cara mais inteligente, ele já começou a comprar as catracas dele, para poder ele mesmo produzindo de uma forma que ele fazia tudo. Ele escrevia, ele acertava para poder botar na máquina, e ainda saía para o sertão para vender em lombo de burros. Então, ele é nisso, ele é pioneiro no marketing do cordel, o Leandro. E nós temos isso aqui hoje, dessa forma, por causa do Leandro, porque ele pegou a folha, partiu em 4 e botou. E eu sempre digo que ele era um cara que pensava muito, mas ele é um pouquinho do tempo em tudo. Ele já falava de tudo tipo de assunto, não sei onde é que ele... aliás, ele era um cara muito culto, porque ele tinha uma biblioteca à disposição dele, que era a biblioteca do padre que o criou, e esse cara, ele pegou o cordel e fez isso aqui, e encheu o papel de um lado e outro, e eu costumo dizer que ele era ecológico a partir daí, porque ele não instruía papel. Ele já pensava, se não pensava na natureza, no bolso. Então, hoje, isso aqui ainda é uma forma muito usada e é a ideal para usar. Por isso que eu digo que o Leandro é um pioneiro. Agora, em relação ao cordel ser publicado primeiro por um ou por outro, a história diz, e os pesquisadores quase que unânimes, tem poucos que vai mais para o Leandro, mas quase que unânime fala que foi o Pirauá. Existe uma polêmicazinha lá na Paraíba, que diz assim, o Leandro é chamado de pai do... Não sei por quê, porque não foi ele o cordel, não foi ele que criou o cordel, mas foi ele que divulgou essa visibilidade ao cordel. O cordel só se tornou-se isso que é hoje pela maneira que o Leandro trabalhou o cordel. Porque o cordel, quando chegou uma certa ocasião no Nordeste, ele virou o jornal do Nordeste. As pessoas não tinham... Aliás, é uma coisa interessante que as pessoas não tinham poder aquisitivo para adquirir livros, para poder receber notícias, e eles também não sabiam ler. Então, porque o cordel continuou numa espécie de oralidade entre os que sabiam ler, porque o cara comprava o cordel, lia, gravava e fazia aquelas rodas nos terreiros das casas, das fazendas, ou se juntavam, combinavam entre eles, faziam uma roda aquilo por volta das 6 horas, com a lamparina e tudo, e ele ia falar o cordel sem ler, declamando o cordel. Isso era muito comum, porque o cara ficava sendo tal, ele que sabia ler e ele que sabia o cordel. E isso ia passando de forma tão interessante que depois essas pessoas que não sabiam ler tinham essa história na cabeça e passavam para ele. Então, ficava uma oralidade sendo passada de boca em boca no sentido de se tornar jornal. O João e o Ezequiel sabem dessa historinha que eu vou falar aqui em relação à importância do cordel como notícia. As mais evidentes
São as provas da morte do Getúlio Vargas em 54 e a do homem à Lua em 69, que isso ficou marcado, até para os cordelistas dar como exemplo, porque ninguém achava que o Getúlio tinha morrido. Ele era o pai dos pobres e era muito populista, o governo dele foi um governo populista, apesar de ser ditador, e ele, quando morreu, os pobres, os nordestinos choraram, muitos deles lá choravam e não acreditavam. Só acreditaram quando chegou pelo trem o jornal. A partir daí, o cordelista pegou esse jornal, leu e no dia já fez a notícia e já espalhou. E o mais interessante do cordel é que ele é uma coisa instantânea. Apesar das dificuldades, a notícia acontecia hoje, 2 dias depois estava na boca do povo. Para aquele tempo, era uma coisa muito instantânea. E aconteceu isso com Getúlio, que tem até uma historinha que contam, e eu não vou contar aqui, mas eu não tenho muito tino para contar, mas o cara foi que não acreditava, e quando chegou o cordel, ele disse, pois não é que o meu pai era pobre, né? Então, o jornaleiro, o cordelista foi na estação, pegou o jornal, fez o cordel, e no outro dia, que realmente... A mesma coisa é a Lua. Os caras estão doidos. Quem é que foi a Lua? Isso é história de jornal. O cordel não está falando, então não é verdade. Quer dizer, é uma coisa interessante isso. E uma outra coisa também que o João vai saber, vai assinar embaixo, é que o cordel, as crises foi quando chegou o jornal, que todo mundo, o jornal, chegou o jornal, acabou o cordel. Não, fortificou. Aí chegou o rádio, a era do rádio. Todo mundo disse, não, acabou o cordel porque o rádio chegou, fortificou. Aí chegou a televisão, e acabou a televisão, acabou o cordel, porque a televisão chegou. Aí foi uma coisa negra, que é os anos 80. Nós tivemos de 75 a 90, mais ou menos, ou antes, um período menor, de noite mesmo para o cordel. A gente pensou até que o cordel não ia desaparecer, mas ele superou tudo isso, e a internet veio dar alavancar o cordel de uma certa forma, que é a potência que a gente vê aí no Brasil. Então, finalizando aqui a minha fala sobre os primeiros cordelistas, apesar do Leandro não ter sido o primeiro cordelista, segundo aqui a história do Brasil em cordel, ele foi o primeiro, né, a viver do cordel, e ele teve aí mais de 1000 poemas distribuídos em 600 folhetos, né, segundo esse historiador, porque ele pegava mais de um poema e colocava num folheto, né, e ele ajudou a definir as características do cordel, né? Então, o Renato, pode, claro, acontecer de você ouvir alguém falar, não foi nem o Silvino de Pirauá, foi o outro fulano, porque, como eu falei, é muito difícil você saber, já que naquela época, né, a gente não tinha tanto registro assim. Aí tem esse registro, eu vou só citar aqui 3 estrofes aqui, do História de Zezinho e Mariquinha, que foi o primeiro cordel, diz assim: vou contar aos bons leitores uma história muito distinta, quero contar a verdade, se não for quem me desminta, no coração de quem ama, uma amizade o que pinta. Havia em uma cidade um homem de muita riqueza, e perto dele morava um pobre por natureza, tanto tinha um de rico como outro de pobreza. E assim vai embora, é um romance de mais de 100 estrofes, né? Então, eu fiquei muito grato quando eu recebi esse livro, por você pegar aqui um dos primeiros cordéis a ser escrito, a gente tem que guardar mesmo, né? Então, agora que a gente está entre tópicos, né? A gente já está caminhando por um outro tópico. Vamos para mais um cordel, né? Vamos para mais uma declamação de cordel. João, agora é a sua vez, meu caro. Vamos lá, vamos botar na prática um cordel. Então, vamos lá. Um cordel autoral. Eu tenho aqui um cordel chamado, cadê aqui a câmera? Atenção, cameraman. No Terreiro Lá de Casa, que é o título, né? Aqui aqui o contrário. Essa estilo aqui é do meu camarada Jefferson Campos, lá do Rio Grande do Norte, né? O vovô contando história aí para os netos. E esse é um que nasceu aqui no tempo da pandemia, né? Tempo da pandemia. Vou citar algumas estrofes. Começa assim: o tempo passou ligeiro, parece até que tem asa. Ele é daquele sujeito que o relógio nunca atrasa.
mas por mais que ele corresse, não fez com que eu esquecesse do terreiro lá de casa. Meus cabelos já grisalhos denunciam a minha idade, os anos me castigaram com 100 quilos de saudade, mas pode o tempo correr, jamais irei esquecer meus tempos de mocidade. Aí dá uma pulada lá para frente e diz assim: ali naquele terreiro onde a saudade passeia, soltei peão, joguei bila, brinquei de bola de meia, chorei, cantei e sorri, e muito me diverti nas noites de lua cheia. Saltando mais um pouco aqui lá para frente, quando chegava a visita, papai mandava eu botar 4 ou 5 tamboretes para o povo se sentar, mamãe um café servia e ali naquela alegria começavam a conversar. No terreiro bem varrido, o cachorro se deitava, galinhas comiam milho, a meninada brincava, se divertia satisfeita, e na época da colheita era onde o feijão secava. E lá por fim, diz assim: quanta peraltice eu fiz, quantas o tempo me fez, um momento mais marcante que lembro com nitidez foi quando me despedi de minha família e saí de casa a primeira vez. Geralmente a gente se despedia já no terreiro, né? Aí termina assim, duas estrofes terminando, diz assim: que o mundo dá muitas voltas é a mais pura verdade, e o terreiro onde chorei nos tempos de mocidade, quando a família deixei, de novo nele chorei, só que de felicidade. Hoje posso observar que o tempo passou ligeiro, carregou a minha aurora e meu pé de cajueiro, tudo ele pode levar, mas não pode me tirar as lembranças do terreiro. Aqui cito o pé de cajueiro, porque tem uma estrofe lá passada que cita o pé de cajueiro. Então aqui finalizei, aqui falando do meu pé de cajueiro. E essa penúltima estrofe, né, nele de novo chorei, só que de felicidade, eu me refiro aqui a quando eu voltei há 10 anos, né, há quase 11 anos, eu passei 20 anos aí no Rio. Então, esse cordel aqui é quase uma autobiografia, né? Não é uma crônica, né? Mas é uma autobiografia, pode-se dizer, uma parte dela é isso. Ô, Zé, Diga. deixa eu direcionar uma pergunta para você, Zé. Um fato marcante, né, no cordel, e aí vocês podem ver aqui atrás de mim, tem um quadro só feitos com cordéis, e tem, ó, Ezequiel tá aqui, tá Zé, até eu tô aqui, ó, né? Mas eu não faço parte do grupo de vocês, não. Eu sou um metido que tenta fazer alguma coisa. Vamos lá, Zé. Um fato marcante é o desenho, a xilogravura, que compõe a capa do cordel, né? Então, assim, a gente pode falar que a elaboração do cordel, né, ela é artesanal de fato, até porque, né, a xilogravura, você tem aquela marca do desenho feito mesmo, muitas das vezes à mão, né? Como que se associou essa ideia da xilogravura ao cordel? Como que formou essa parceria, meu cara? Meu camaradinha, e a gente não dizer, aliás, a gente não, tem pessoas que costumam dizer que cordel se tiver xilogravura. Eu não acredito nisso e os cordelistas também não acreditam. Eles podem até fortificar isso para poder deixar visto que o cordel tem uma identidade. A xilogravura, ela dá identidade ao cordel realmente. E a gente sabe que os primeiros cordéis, eles eram capas cegas, eles não tinham nada na capa. Então, eles não eram atraentes. Olha que essa atração, essa coisa de ser atraído pelo público, o que foi feito? Eles começaram nos anos 40, aliás, quando começou o cinema, antes um pouco, eles começaram a dizer assim, não, tem que botar alguma coisa na capa para chamar a atenção. E naquela época existiam uns caras que esculpiam na madeira uma peça que a gente chamava, cá para nós já, a gente chamava de quando era os retratos nos jornais. Então, eles faziam tipo um clichê, batiam no papel para botar em garrafas de cachaça, em sacos de feijão, essas coisas de cereais no Nordeste para ir lá para os secos e molhados, para as bodegas. Isso fez com que um cordelista visse e disse, caramba, isso aí dá certo. Aí foi lá e disse, vou fazer e botar para a capa. Aí pediu esses caras, tanto que existe muitos, ainda com desses clichês, que não tem autoria exatamente porque é um trabalho
que era feito normalmente e quase que automático, no sentido de não identificar, não, isso aí eu fiz para me ganhar. Lá mais na frente um pouco, aquela coisa do cinema e disse assim, não, tem que ser uma coisa bonita. Aí os caras foram lá, compraram aquelas fotos dos artistas e botaram na capa e ficou bonito. Mas aquilo ia muito cordel. Aí alguém foi e disse assim, eu vou a minha própria capa. E inspirado naqueles caras, começaram a fazer alguma coisa que se referisse à história. Essa referência à história, eles começaram a fazer capas com a xilogravura. Daí nasceram J. Borges, Mestre Dilla e outros mais que a gente conhece, os grandes xilogravadores. E as descendências, hoje nós temos descendências de vários desses caras grandes. Isso só foi acontecer, uma das xilogravuras que veio para o cordel, só veio acontecer isso lá por volta de 1915, 16, uma vezinha só. Passou-se 20 anos, mais ou menos, 1925, aí uma outra vez. A partir daí, eles foram aparecendo aos poucos, porque tinha uma coisa muito grande com os artistas de cinema. Chegou lá por volta de 1951 ou 50, eu não me lembro. O que aconteceu? Os caras começaram a ver que estava ficando caro. Eles disseram, não, eu vou fazer o meu. E começou fazendo. A coisa aconteceu de uma tal maneira que virou a identidade do cordel. Mas, agora que vem mais, mas nada disso que eu falei identifica o cordel ou é obrigatório no cordel. Na capa do cordel, o que você quiser. Você é artista, eu vou dar um exemplo aqui, bem bonitinho mesmo. Aliás, vou dar exemplos. Esse aqui é uma foto, e é recente esse cordel. Aliás, essa foto, ela tem como se diz, os créditos. É uma foto, inclusive, colorida, que era o que o pessoal andou fazendo. Quem começou com esse negócio de colorida no cordel foi a Luzeiro, de São Paulo. Esse aqui é a xilogravura. E uma coisa interessante, a xilogravura fazia, deixava o cordel barato, e eles não saíram dos artistas que parecia, isso aqui hoje encarece. Para você conseguir um taco desse aqui, você paga entre 100 e 350 reais. Encarece bastante o cordel. Esse aqui, por exemplo, como ele é meu amigo, ele me fez a 100 reais. Mas tem peças que ele faz, custa... Eu conheço um cara que cobra 350 reais para fazer qualquer peça que você pedir. Isso aqui, essa é a realidade atual, porque nós temos facilidade com fotografia. Qualquer máquina, qualquer celular faz uma fotografia. Eu não estou podendo pegar crédito aí de ninguém, com dinheiro para fazer xilogravura, então eu fiz isso aqui, nesse cordel, que é Estrofes do Meu Bornal, que é uma mesa, esse papagaio eu tenho aqui num treco, peguei uma mochilazinha minha que tem cheio de cordel, tirei uma foto dele, aqui é o meu bornal, e ficou assim. Quer dizer, é uma criatividade, e a gente está aí para fazer criatividade mesmo. Um que eu fiz, que é a invencionice de um artista ou de um fazedor de arte, que eu peguei uma mesa e enchi de peças de troféus, livros e tudo, tirei uma foto e botei. Tem umzinho que eu peguei uma mochila minha, que chama-se Mochila que Guarda Medos, foi em primeiro lugar aqui no Rio de Janeiro ano passado, eu tirei uma foto dos sapos grandão que eu tenho aqui, botei a mochila do lado dele e disse Mochilas que Medos, e ficou legal. Quer dizer, a gente tem que criar. E eu acredito que os dois aí concordam com o sentido, porque a xilogravura, ela não é um item primordial para o cordel, ela ajuda, deixa bonito, e as pessoas que... Aliás, ela só é bonita para estudioso de faculdade. Eu digo assim porque os caras de faculdade dizem, não, se não tiver isso, eu não quero, eu quero aqueles cordéis que são típicos mesmo. Não existe cordel típico por xilogravura, existe pelos... E nós temos uma gama de temas para o cordel, qualquer tema.
É bom, para complementar o que o Zé estava falando, o Zé já falou tudo. O lance do cordel e a xilogravura, o pessoal, né, fala, tem um pessoal por aí que fala, mas se tiver xilogravura não é cordel. Não, muito pelo contrário. Aqui, eu mesmo, todos os meus cordéis, nenhum tem xilogravura. Né, os dois que eu tenho, a maioria foi feito por um desenho do amigo meu que ele fez a mão e a caneta. E ficou legal, ficou bonito, outra é a imagem. E assim, o que define o que é cordel é as suas regras principais, que não mudam de jeito nenhum, que é os 3 pilares, que é a métrica, a rima e a oração. Se não tiver nenhum desses 3, não é cordel. Aí sim. Só para confirmar que essa questão da xilogravura, tudo bem que ela identifica bastante cordel, como você estava falando aí, mas e se fosse, se só é cordel se tiver xilogravura? E antes de ela se tornar popular, que ela se tornou entre 1930 e 1940, os outros não eram cordéis? E aquele cordel que a gente coloca na internet, não é cordel? Lá a gente não coloca xilogravura. Então, eu também aqui tenho vários cordéis, por exemplo, isso aqui é uma... Cadê o cameraman? Essa aqui é uma xilogravura, o boi que bebia cachaça é uma xilogravura. Esse aqui, mulher tem capacidade de ser o que bem quiser, coisa assim, de ser o que desejar. É uma foto do Pixabay, né? Tá aqui. Esse aqui, Zé, é uma foto do meu pai com meu filho. Eu fiz uma modificação aí no Word, parece uma xilogravura. Então, eu tenho misturado. Encarece bastante, o Zé aí tem razão, encarece muito. E aqui em Redutaba, por exemplo, aqui a gente vende pouquíssimo cordel. Não dá para eu ter todos os cordéis com xilogravura. Eu tenho alguns porque eu sou professor e eu sempre gosto de levar para os alunos para mostrar essa questão da xilogravura, né? Mas é muito importante também, eu acho bonito os cordéis com xilogravura, mas hoje aí com a tecnologia e o cordel, ele acompanha as mudanças, né? Inclusive as tecnológicas, ele também acompanha aí isso aí. Hoje a gente tem a Xerox em casa e a gente faz do jeito que a gente quiser e fica bonito também, né? Os xilogravadores do mestre Dilla, que eu fiz inclusive um cordel quando ele morreu agora, nós temos esses cordelistas, esses xilogravadores que eu estou falando, todos eles entraram também enveredados pelo cordel, entendeu? E em relação a essa métrica, rima e oração, eu não vou abrir esse leque não, porque não é o momento. Mas até de noite, até a tarde da madrugada. Esse do rima e oração são 3 pilares. Nós temos a forma do cordel, que é exatamente isso. Aí vem alguém dizer que não é cordel, é poesia matuta. Não, ela é sempre poesia matuta, mas se ela estiver dentro dessa forma, com esses 3 pilares, ela é cordel, sim, com um linguajar matuto. Haja vista que o nosso amigo Patativa do Assaré, ele escrevia, talvez não saiba, mas ele foi um sonetista de decassílabos heróicos, foi um grande repentista, cantador, e foi cordelista também, e, além de tudo, foi poeta matuto. Entendeu? E a gente tem um cara chamado Zé da Luz, esse sim, esse é poeta matuto, é um dos grandes poetas matutos que nós temos no Brasil, Zé da Luz. É o autor do AICC, Zé? AICC. Então, esses caras, eles viajam em tudo que é parte. Onde você chegar, se você pegar um poeta, qualquer um poeta de cordel que você pegar, era um poema matuto, mas eu quero em forma de cordel, ele faz. Eu quero um poema matuto, mas eu quero em forma de soneto. Se ele for um cara que conhece as regras, ele vai fazer um soneto matuto dentro da regra. E, no mais, é só escrever, cara. A gente está aí para escrever. Não interessa o tema e qual é a forma que agrade. Zé, agora a gente está indo para o último tópico, antes da gente ir para a última parte. Chegou a sua vez, meu caro. Vamos ler um trecho de um cordel seu. Então, vou botar você na tela. E aí é com você, meu caro. Essa semana, aliás, agora eu falei que existe várias modalidades de cordel, e nós temos uma modalidade que é o mote, que a gente dá o mote, o cara faz a glosa em 10, ou como quer que seja,
Então, eu peguei uns amigos aqui fazem mote. E peguei 6 amigos meus e fiz 6 motes de cada, 6 estrofes de cada mote deles. Eu vou ler da minha amiga Catunda, da linha Catunda, que esse eu acho legal porque é um mote que eu gostei. Tem filosóficos, tem outros que é de amor, mas esse aqui eu gostei. E o mote, eu não vou ler as 6 estrofes, não, porque pode não dar tempo. Eu vou ler 3 estrofes. O mote chama-se Eu Vou Rebolar Somente para Encardir. E ele diz assim: a nossa casa era bela, casa de pobre, é verdade, mas tu nos fez a maldade. Hoje vejo o que revela os ferrolhos da janela. Confiei e não quis bolir, tu mandavas outro abrir. Era meu de fato. Vou rebolar no mato somente para encardir. Pedi a Deus que mostrasse jeito de te esquecer, mas rezei e fiz por merecer. E antes que tu voltasse, minha vida esculhambasse, para Deus voltar, dei um jeito de sumir com um maldito retrato. Eu vou rebolar no mato somente para encardir. Sendo um acumulador, guardo saudades, sendo um acumulador, guardo saudades, chavecos, sofredores, guardo os ecos dos beijos do sabor. Guardo os subejos do amor, mas para desistir. Porém, não quero me ouvir, pois tudo é só um relato. Eu vou rebolar no mato somente para encardir. Mexendo numa gaveta, eu achei uns cacarecos, um tanto assim de trecos, copo, camisa, caneca. Deu na hora uma veneta, deu vontade de cuspir. Pensei tudo destruir, principalmente eu vou rebolar normalmente para encardir. É isso aí, esses versos eu em cima de um mote da linha Catunda. E é isso. Então, vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos para já se aproximando da reta final, né? Você que está nos assistindo aí, né, pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, né, porque o evento está sendo simultâneo nas 2 plataformas. Você que está indo pelo YouTube, deixe os seus comentários aí no chat online, vamos interagir com os cordelistas. E quem está pelo Spotify, né, depois dá um pulinho lá no YouTube e deixa os comentários também no vídeo que os cordelistas vão ver, né? Então vamos lá, agora me direcionando aos 3, tá? Vamos agora de uma maneira geral, qual a importância de fato do cordel dentro da literatura brasileira? Eu posso começar? Bom, assim, o cordel é importante, a literatura de cordel é importante em muitos aspectos culturais e até outros tópicos que eu sei que o João vai falar, e o Zé também, como é a prática do cordel em escola, eu também faço parte disso. Mas eu acho uma coisa importante do cordel, porque quando ele irradiou no Nordeste, eu tenho um exemplo com o pessoal da minha família, com meus avós, que ele foi importante para alfabetizar, né, a tornar analfabetos em leitores, né, a ler e a escrever. E a literatura de cordel ajudou parentes, amigos, tal, conhecidos, né, já idosos, que contaram para mim que a literatura de cordel me ensinou, né, a ler e escrever. Eu não sabia nada na escola, mas o cordel, né, que era o romance, né, eu aprendi a ler e a escrever. E assim, lia para as crianças, para os filhos, cantarolava na hora de trabalhar, de madrugada, colocar o menino na rede para dormir, contando aquela história. Eu lembro demais, eu tomando um café, mas meu avô, minha avó na calçada, meu avô cantando o romance do Corpo Seco, e aí só lembrava só até a metade, a outra ele saía contando a história do jeito que ele lembrava. E outros romances antigos, como O Gigante Quebra-Osso e outras mais, eu ficava encantado. E que, né, o que me gerou a gostar de cordel. Eu acho que essa importância básica, né, de aprender, de ler, e a prática da leitura e ensinar e transmitir conhecimento, acho que é fundamental a literatura de cordel, e é o que foi se elevando com o tempo e gerou essa grande literatura.
Quanto a importância, né, do cordel na literatura brasileira, segundo o Mark Curran, acho que o nome dele é esse, o nome é um americano, né? Ele diz que o cordel é o documento popular mais completo do Nordeste brasileiro. Então, se eu fosse parar por aqui, isso para mim eu já consideraria o cordel muito importante na literatura brasileira. Por quê? Porque o Nordeste tem 5 regiões, né? E o Brasil tem 5 regiões. Uma delas é o Nordeste. E se o cordel já documenta, é o documento mais completo, né, da popular mais completo do Nordeste brasileiro, já é de grande importância. É isso? E outra coisa pela qual eu considero o cordel tão importante na literatura brasileira é porque ele registra os costumes do povo, os nossos costumes, os costumes nordestinos, a nossa história, a nossa tradição. E a literatura tem um papel de fazer isso. É isso? Então, se a literatura canônica, não sei, a literatura culta, como se chamam, eu já ouvi gente chamar o cordel de subliteratura, né, literatura de cordel, que eu acho isso um absurdo. Então, se um dos papéis da literatura é registrar a história de um povo, né, de transmitir conhecimento e cultura de uma comunidade, esse é o papel da literatura, a literatura de cordel faz isso muito bem aqui no Nordeste. E hoje, não só no Nordeste, mas no Brasil todo, já que hoje o cordelista escreve sobre tudo isso, né? Então, por esses 2 tópicos que eu citei aqui, apenas por esse, é claro que tem mais, né, depende do ponto de vista de cada um, eu acho realmente a literatura de cordel muito importante para a literatura brasileira, né, sem contar nessa parte aí da importância do cordel no mundo da escrita, no mundo da leitura, puxando para a sala de aula, né, mas aqui para a literatura brasileira em si, eu já assisti 2 tópicos aqui muito importantes. O cordel, para mim, hoje, se o cordel saísse da literatura brasileira, Zé, para mim seria o mesmo que uma cestilha aí, uma cestilha faltando um verso, né, ou um verso de pé quebrado, ficaria incompleta a literatura brasileira se o cordel saísse hoje aí, né? Se não tivesse, perderia todo o brilho. Todo o brilho, é verdade. Sim. Eu diria o seguinte, nós temos eu vou dizer nós, porque eu quero cordelista, já posso dizer isso porque eu tenho um acervo bom, tenho mais ou menos 10 escritos, tenho 80 publicados. Então, veja bem, e como eu também trabalho por encomenda, eu sei que eu tenho competência para poder falar de qualquer assunto, porque quando os assuntos para mim são dizer assim, o Zé só sabe falar disso, eu vou falar. Então, a gente sabe que o cordel na literatura tem uma grande importância na brasileira e na do mundo, porque temos daqui do Brasil, vamos para as bibliotecas do mundo, como é o caso da Alemanha, é o caso da biblioteca na Rússia, é o caso da biblioteca em Londres, é o caso da biblioteca nos Estados Unidos, no México, na Ásia, vários países da Ásia onde tem bibliotecas e nós estamos por lá. Então, veja bem, nós estamos trabalhando uma literatura que ela faz parte da nossa história, ela conta a nossa história. Ela é completa porque ela não conta do Nordeste. Se você for lá no Sul, você pega um cordelista daquele, ele está contando a história do Sul, contando a história, e o Brasil é um país continental. O cordel hoje, ele conseguiu atingir esse continente. Ele atingiu, ele vai em todos os locais. Nós temos grandes cordelistas falando de cordel lá em Florianópolis, Santa Catarina, em Blumenau. Nós temos lá em Bagé, que é já saindo do... Nós temos em Santa que é saindo do Brasil, quer dizer, então, o cordel é muito na literatura brasileira. E acho, vou dizer isso aqui, que me perdoem os puritanos, mas acho de responsabilidade aquele que se atreve a dizer que o cordel é uma subliteratura. Por quê? Porque se a gente pegar o cordel, a gente vai ver que tem todas as coisas que o Camões fazia. O cordel é genuinamente brasileiro, ele tem muito do clássico. A gente vai pegar as cavalarias e trazer os cordéis, nós temos as cavalarias que não são brasileiras. Aqui, por exemplo, isso aqui não é do Brasil, mas foi escrito por brasileiro
referente à história das cavalarias. Então, esse pessoal está fazendo uma literatura. Nós vamos para a sala de aula levar a literatura de cordel, que tem 3 que faz isso. Tem o João, que é professor e do cordel para poder dar aula que ele ministra. Tem Ezequiel, que está começando agora, é um grande cordelista e está fazendo isso a partir de João, e com a gente aqui em São Gonçalo, ele está se espelhando, graças a Deus, nas pessoas que têm boa vontade de ensinar e de aprender com ele, porque o Ezequiel só não aprende, ele nos ensina, e nós estamos indo para a sala de aula fazer isso, e está saindo muito bem. Nós estamos, inclusive, saindo do Brasil, fazendo cordel para países que nunca ouviram falar em cordel. Hoje eu escrevi um cordel chamado sobre o Cazaquistão, que está sendo traduzido e vai ser lá também. Então, cara, isso é muito bom. A nossa literatura, aliás, o cordel está contribuindo com a literatura brasileira nesse sentido de fazer com que mostre-se o Brasil, como diz aquela música, Brasil mostra a tua cara. Não é só coisa ruim, não. Nós temos que mostrar isso. E o cordel nos ajuda a fazer isso. Então, a literatura de cordel tem muita importância para a educação brasileira. Eu estava vendo aqui, Zé, Diga. e Renato, Ezequiel, uma citação aqui de uma pesquisadora, um trabalho que ela fez aí na Revista de Estudos Ibero-Americanos, chamada Manuela Fonseca Santos, que ela diz assim, ó, se antes o folheto interessava somente o público nordestino, hoje ele soube conquistar o mundo moderno e seduz tantos pesquisadores nacionais como os internacionais, universidades, escolas, colecionadores e turistas, né? Então, está aí o tamanho da importância da literatura de cordel para a literatura brasileira e para a literatura mundial, visto que existe aqui uma das maiores bibliotecas do mundo, que é a de Washington, está lá, cheia de cordéis, né? Tem cordel do João, do Zé. Tem cordéis meus, do Zé, e de um livro cordéis. É um livro que não está nesse patamar. De janeiro. Pode chegar, pode chegar. Então para a gente finalizar, vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha, aí aquela perguntinha bem rápida, bate pronto. Vocês, né, são cordelistas natos, né? Vocês nasceram com isso é de vocês, né? Isso é regional, isso é uma coisa que vem já na raiz, né? Mas, querendo ou não, na vida, a gente sempre tem um norte, né? A gente tem sempre aquele onde a gente se espelha e fala assim, cara, eu estou me enveredando por isso aqui devido a fulano de tal, né? Então, quando você olha para o passado e que você vê, de repente, a primeira vez que você sentou para escrever um cordel de fato e que você se interessou, qual é o cordelista que você olha para trás e fala assim, foi por causa de fulano ou foi sobre a influência de fulano? Zé, que bate pronto. Não, eu já estou chorando aqui. Aqui o João Rodrigues, meu Deus do céu, foi quem... Foi ele, a esposa dele, Cristiane, foi quem me fez crescer, né? Me ensinar cordel, né? E daí que eu peguei o gosto, né? Já vinha com meu avô, Otávio e minha avó Marieda, já vinham, né? Implementando a cultura, mas aprendi mesmo com o João, rapaz, vamos embora, quer aprender? E nós vamos, e sentamos uma tarde toda para me ensinar uma métrica que eu nem sabia que existia. E aí começou, e aí fomos juntos, aí aqui em São Gonçalo eu conheci um senhor baixinho, de bigode, chapéu, Salvador, que aprendi também muito com ele. Eu tenho muito a agradecer a vocês, meu Deus do céu. Eu vou deixar logo aqui que... João? Meu pai comprava cordel, né, e eu lia, e também lá em casa sempre passavam uns repentistas, violeiros, né, cantadores de repente, e eu também escutava muito um cara que chamado Carneiro Portela, que ele declamava lá na televisão, e principalmente
poemas do Patativa. Né? Aí eu comecei a ler muito Patativa, e foi daí que eu comecei a gostar de escrever, né? E depois a gente vai pesquisando e dando continuidade, mas foi meu incentivo ao cordel foi isso aí. Zé? Na realidade, eu acho que eu sou atípico a esse tipo, pelo seguinte, porque quando eu era criança, eu ficava ouvindo na feira aqueles caras que vinham, que a gente chamava de folheteiro, que eles, além de folheteiro, era propagandista, que eles chegavam com a cobra no pescoço, com poraquê, essas coisas todas, e fazia a venda deles e tal. E eu ouvia esses cordéis, ficava alucinado, mas eu não tinha nenhum tino para escrever naquela época, até porque era uma época que eu tinha 10, 11 anos, eu não sabia ler ainda, eu ia ler com uma biblioteca que tinha na prefeitura. Quando eu digo aprendi a ler com cordel, é até uma força de expressão, porque lá eu lia de cordel a tudo, né? Eu aprendi a ler o Guerra Junqueiro lá, aprendi a ler Os Anjos lá, mas em relação a escrever cordel mesmo, eu só comecei a escrever cordel aqui no Rio de Janeiro, e foi através de um cara chamado Compadre Lemos, lá de Minas Gerais, pela internet em 2005, 2004, por aí. O primeiro cordel que eu escrevi em rabo chama-se, um que eu falo do Pinochet, que foi em 2006, ele morreu, e daí para cá eu passei a escrever muito na internet, mas nenhum cordel substancial. 2015 é o meu marco para o cordel, porque de 2016 para cá, aliás, até 2016 eu devo ter escrito 5 cordéis. Perdi 1, 2 ou 3. Aliás, devo ter escrito uns 10, mas perdi a maioria. Só tem 3 desse tempo. Restante. A partir de 2016, quando eu me aposentei, aí sim, eu digo, agora eu vou me dedicar ao que eu gosto. Escrevi, de 16 para cá, já vai para 100 a 110 cordéis. E foi aí que eu comecei. Mas eu tenho influência do Gonçalo, eu tenho influência de vários cordelistas nordestinos, inclusive Patativa do Assaré. Então, agora, finalizando, né, quero agradecer Ezequiel, João, Zé, não pelo debate, mas pela aula, que isso aí foi uma aula dada, né, pela aula dada, né, você que está nos vendo aí, nos ouvindo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram, tá? E aí, eu vou jogar agora a tela para cada um de vocês, para as despedidas. Fiquem à vontade, podem falar das redes sociais, podem divulgar as redes sociais, maneira com que as pessoas podem procurar vocês para adquirir os cordéis de vocês, tá? Então, vamos começar pela ordem da tela, a ordem que foi o debate inteiro. Vamos lá, Ezequiel, contigo agora. Eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade, né, pelo Renato, pelo convite e a presença do João e do Zé. Muito importante, muito bom falar de cordel, né? Sempre é muito bom para nós que somos cordelistas. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, tem o meu Instagram, @Ezequiel_Alcântara28, né? Você pode mandar um direct lá e perguntar sobre meus cordéis. No meu e-mail, ezequielalcântara809@gmail.com, ou então procuro pelo Facebook Ezequiel Alcântara, né? Você pode entrar em contato comigo em qualquer lugar. E também na revista Entre Poetas e Poesias. Obrigado, Ezequiel, mais uma vez, muito obrigado. João. Desmuta o microfone. Renato, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Fico muito feliz de participar aqui com vocês. Ezequiel, sempre um prazer. Zé, sempre uma aula quando a gente conversa com o Zé. Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, aí eu uso mais o Facebook, João Rodrigues, né? Eu também escrevo lá na revista Entre Poetas e Poesias, no canal do Nupec, com cordéis sobre super-heróis em quadrinhos. E no WhatsApp também, 9918-8937, prefixo é 88. Alguém quiser deixar alguma mensagem aí, só entrar em contato que a gente faz entrega de cordel aí para o Brasil inteiro, certo? Zé Salvador, agora contigo, Zé. Eu queria primeiro agradecer por ter conhecido o Renato Cardoso, esse cara que a gente vê aí, que esse é o cara. E agradecer a Renato pelo acolhimento que ele tem com a gente. Muito obrigado, Renato, que Deus te abençoe. Agradecer ao João pelos elogios, que João
Eu descobri hoje que tem um livro do João, desde não sei quando, eu nem conhecia o João ainda, e o Ezequiel, que é para mim não é grata surpresa, porque ele nunca foi surpresa para mim, desde o primeiro dia que eu ouvi pela vez. Então não é grata, é uma constatação. E em relação a entrar, é muito doido isso. Só me encontra no WhatsApp e no Facebook, porque eu não sei fazer outra coisa. Mas quem quiser adquirir meus cordéis, cara, é só entrar em contato comigo. E meus cordéis não são muitas coisas, não, mas são até engraçados, são bons de ler. Pode entrar em contato comigo, que eu mando para qualquer lugar do Brasil, através do 21 80 20 42 79. E o Facebook, a mesma coisa, é Salvador, no Facebook. Por favor, escreva poeta, porque senão vai encontrar uma porção de Zé. O que tem de Zé, o Facebook está pior do que na Paraíba. Muitos Zé, e eu sou um deles. Então, tem que ter muito cuidado aí quando procurar pelo Zé Salvador. E no mais aí, Renato, até agradecer a Deus por a gente estar passando por essa pandemia, que a gente sabe que vai passar, a gente não precisa ficar, muito menos ficar achando que isso, o mundo, a gente sabe que não é, a gente sabe que isso é uma coisa que a natureza procura fazer o trabalho dela em relação a essa reciclagem, e ela está fazendo essa reciclagem. Gente que é espiritualista sabe que existe e precisa essa reciclagem. Um abraço a todos. Bom, gente, é isso aí. Vocês quiserem entrar em contato com os cordelistas, na descrição do vídeo tem todas as formas de contato. Fala, Zé! Eu também no Araçá, cara, e na revista dos poetas, senão... Tranquilo, ó, entra lá, vou aproveitar então, entra lá, ó, entrepoetespoesias.com.br, suplementaraçá.com.br. Bom, você que está nos vendo e nos ouvindo aí, só tenho a agradecer a João, a Ezequiel e a Zé pela disponibilidade e pelo debate, né? Sigam os cordelistas nas redes sociais, adquiram os cordéis, é muito importante. Estão números novos aí de cordéis lançados, né? E se inscreva aí no canal, fique com a gente. No sábado nós teremos aí o nosso sarau de poesia, reunindo 50 artistas de diferentes cantos do Brasil. E ainda temos aí, né, outros debates que vão acontecer nos próximos dias. A revista Entre Poetas e Poesias, em parceria com o canal Literal Web, está fazendo a comemoração do seu primeiro ano aqui no canal. Então, meu nome é Renato Cardoso, me despeço de todos vocês. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.